Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo. Tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria. Ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que o tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado e do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura, e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oh Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, oh Pai, em tuas mãos eu entrego o meu
espírito. Pai, ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Pai, ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pelas ruas. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Pai, ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me, inimigo do opressor. Pai, ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Pai, ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai,
Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Ó Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro dele e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro,
que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhes: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Outros te disseram isso de mim. Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto,
para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta minha voz. Pilatos disse a Jesus. O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximaram-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio, Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. E eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocaram na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: O que escrevi está escrito. Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida em costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica.
Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse se quebrar as pernas aos crucificados e atirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um, e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebrarão nenhum de seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos, fazemos a sagrada lembrança, a lembrança sagrada da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos naqueles chamados dias maiores da Semana Santa. Esta semana que nós iniciamos com aquele Domingo de Ramos, inclusive a gente leu também toda essa liturgia da paixão, nos introduzindo no grande mistério que perfaz a nossa fé. A nossa fé, irmãos, irmãs, é
numa pessoa, nós acreditamos numa pessoa, o nome dela é Jesus Cristo, aquele mesmo de Nazaré. Nós não seguimos uma ideia, nós não seguimos um modelo de pensamento. Tem várias ideias, tem vários pensamentos, várias ideologias. Nós seguimos uma pessoa. Ele não trouxe uma ideia. A vida dele é referência para a nossa vida. Ideia você tem uma agora, depois muda de ideia. Tem um pensamento, depois muda de pensamento. Não, esta pessoa, ela é tão integral, tão una, que não há mudança de pensamento, não há mudança de ideia na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Ele vem agir em plena comunhão com o Pai. E ele já havia dito, tudo o que a gente ouviu, irmãos, bem prolongada a liturgia, mas a gente passaria bem mais tempo ouvindo, porque à medida que a gente vai escutando, a gente vai sentindo o quanto esta pessoa está para além de uma ideia, está para além de um pensamento, de um sentimento. Ele declara concretamente o seu amor por todos. Mas o profeta Isaías já fazia-nos um prenúncio quando nos apresentou a figura do servo sofredor. E o profeta já havia dito, ele o meu servo, será bem sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. E como se dará esta ascensão desta pessoa? Olha, escandalizante a forma como ela se dá. Escandaliza o mundo inteiro. Domingo a gente já lembra, né? Como foi que ele entrou mesmo lá em Jerusalém? Qual foi o triunfalismo? Bom, a gente já tem em mente como se deu. O mais alto grau, ele vai ser erguido numa cruz para elevar a todos, especialmente quem? Os pecadores, os injustos, os criminosos, aqueles que a gente tem a tentação de julgar. A gente tem tentação de estar julgando um criminoso, de estar baixando uma sentença. A gente quase não lembra que tem um presídio aqui perto. Ele morreu por todos eles lá, né? Não foi conivente com nenhum ato. Um ato mau, ruim. Não, Jesus, ele não foi conivente. Apesar da gente ver que o mundo é muito controverso. É muito controverso. As pessoas, nós somos controversos. E precisamos muito contemplar a figura deste servo, do Filho amado. Ele é uno, integrado, totalmente pleno de amor. O justo vai morrer pelos injustos. Como pode? Como pode? O justo vai morrer pelos injustos. Diz um grande escritor da teologia, que esta mesma pessoa da qual hoje nós estamos lembrando de forma mais próxima, porque todo dia a gente deve lembrar, a gente atualiza o mistério, cada Eucaristia, hoje é o único dia que a gente não tem a missa, a gente está mergulhado nesse mistério da paixão e morte, e vivendo a feliz expectativa da ressurreição. Agora, diante desse quadro de tantas controvérsias, de um mundo tão controverso, nós mesmos, contemplando esta pessoa, o que ainda precisamos ter dela em nós?
pessoalmente. Domingo, quando abrimos esta semana, nós dizíamos que dentro desse contexto, irmãos, de mundo, de humanidade, a nossa geração, ela pode estar vivendo a Semana Santa que mais se aproxima desta pessoa, né? A semana das várias faltas, a semana que a gente teve de romper até com alguns hobbies, alguns costumes. Parece que a gente quer estabelecer um modelo de seguimento. Eu vou seguir Jesus assim, do jeito que eu quero. Olhe, só tem um jeito de seguir a Cristo. É você preservando a sua identidade com Ele. Por vocês viram ali, por um instante Pedro negou a sua identidade, não foi? Pedro negou a sua identidade. A gente é chamado a fazer valer a nossa identidade para com esta pessoa, Jesus. Não é com a ideia, como a gente diz, não é com um pensamento. Com esta pessoa. E como manter a nossa identidade com esta pessoa agora, nesses dias de pandemia, onde um vírus mexe com todo mundo. Um vírus que não tem vida. Ele não tem vida, não. Ele ganha vida quando encontra alguém. Quando entra ali. Aí, irmãos, como a gente manter a nossa identidade? Essa semana toda ela tem um profundíssimo significado. Mas parece que a gente só olha hoje, né? Hoje. É como se a Semana Santa fosse só a sexta-feira da paixão. A sexta-feira da morte, da dor, da angústia. Não. Neste dia, a gente medita de forma bem mais afincada tudo que ele passou. E é real. Não tem ninguém que prove o contrário do que aconteceu com Jesus de Nazaré até hoje, não. Não é uma história de carochinha, de Trancoso, um grande escrito, nada disso. Está comprovada a sua existência. Há mais de 2000 anos, a gente celebra como se fosse aquele mesmo dia, atualizando em nós. E aí diante, irmãos, desse tempo duro, difícil, dizíamos já esses dias, ao longo da semana que estamos vivendo, nesses dias de bastante dificuldade, porque é todos os grupos do mundo, mas sabe quem anda mais preocupado, irmãos? Por incrível que pareça, nessa época da pandemia, é o grupo dos poderosos. Pode ver, pode prestar atenção. Quanto mais poderoso, um pouco mais preocupado. Agora depende também da preocupação, porque tem pessoas bem poderosas que estão colocando todo o seu poder a serviço. Por exemplo, querendo salvar vidas. Então é uma preocupação benéfica, não é não? Essa aqui faz bem. Agora tem aqueles que estão se preocupando se já vão morrer, o que é que vai fazer com isso, com aquilo, e agora não tem como produzir mais. Essa aí é maléfica. Acúmulo, ter, prazer, honra. Ele não buscou nada disso. O alto grau dele foi o quê? Rebaixamento, bofetadas, tapas, cuspidas, humilhações. Você não é o filho de Deus? Então, diga aí o meu nome,
Tem uma passagem, diga aí o nome da minha mãe, na forma da encenação, a gente lembra, né? Ficam desfazendo mesmo. Olha, irmãos, Jesus está tão focado na meta que é dar a vida, resgatar, salvar. Ele está tão focado que parece que quanto mais ficam desfazendo dele, zombando, mais convicto ele fica. Diante do que fez Judas, diante do que fez Pedro, diante do que Pilatos. Você não sabe não? Você sabe que eu tenho o poder de libertar você, de crucificar. Você vai ficar calado? Mas olha só o Pilatos se achando diante do Cristo. Se achando mesmo, né? Mas Jesus, olha, você não teria nenhum poder se não fosse concedido-te a partir do alto, daquele. Irmãos, nós perecemos fora dele. Não tem nada que se sustente nessa história aqui não. Nada. Agora, se a gente toma a partir desta pessoa a vida, o sentido de viver, procurando sempre mais, a cada dia, viu? Hoje um dia grande, um dia de muita meditação sobre esse mistério da paixão e morte do Senhor. Ele não fica na morte. Se a gente tomar a vida, até esse contexto que temos, a partir dele, a gente sabe, haverá algo de bom a ser colhido. Porque ele já havia dito, se a semente cai na terra e não morre, ela permanece só. Mas se ela morrer, ela vai produzir muito fruto. E não é isso que vai acontecer? Ele vai fazer florescer a vida, misteriosamente, tendo que morrer. Com uma diferença, e não fica na morte. Então, irmãos, contemplando a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, perseguido, caluniado, zombado, até morto, contemplando esta figura, ele que já havia anunciado, predito, tão focado estava, que anunciou a própria vitória, a ressurreição, contemplando ele, vendo esse quadro do mundo agora, na pandemia do novo coronavírus, como estamos diante da nossa identidade? Lembre desta palavra, estamos identificados com ele? Ou estamos mergulhados no medo? Com medo do amanhã, de como vai ser? Se a gente estiver profundamente identificado com ele, a gente está focado e sabendo de que Deus está reservando o melhor para todos aqueles que nele acreditam. Infelizmente tem aqueles que desfazem. Infelizmente tem aqueles que ainda conseguem viver a partir de outros planos. Então, celebrando a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, esta sagrada lembrança. Hoje é a Páscoa da cruz. Ontem é a Páscoa da ceia. Hoje é a Páscoa da cruz. Avivamos em nós. Tomemos o que Ele nos diz, como forma da gente ainda mais continuar a fazer o caminho, olhando para a meta, que é Ele mesmo. Ele é o começo e o fim de tudo. E nos perguntemos, o que posso fazer nesta vida que este homem fez, que eu ainda não fiz? Voltar-se para aqueles que mais precisam, é o caminho da reconciliação, do perdão, de trabalhar em nós, irmãos, talvez algumas atitudes que não nos ajudam a fazer florescer este reino, como ele fez florescer a partir da sua entrega. O orgulho, a prepotência,
a indiferença, o preconceito, as disputas. Quantas disputas, hein? Até agora a gente, se você liga a TV, tem gente que fica acusando um ou outro. Até nesse tempo difícil, querendo uma promoção disso, daquilo. Contemplemos o mestre. Olha o passo a passo do mestre. Ele vai dar a vida. Cada um pode dar algo em prol do outro. Que Deus nos ajude, nos ilumine. E com este ato litúrgico da sagrada lembrança da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, nunca esqueçamos, temos, como disse a carta aos Hebreus, um sumo sacerdote eterno, que não perece, vencedor, que está o tempo todo, a todo tempo, olhando por nós, sentindo inclusive as nossas dores, chorando por uma humanidade desintegrada. Diante do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo intercede e coloca cada vida, mas especialmente aquelas vidas às quais a gente ainda não se dedicou e que a gente é chamado a se dedicar mais. Os que mais precisam da nossa presença e do nosso apoio. Que Jesus crucificado continue sendo em nós a força impulsionadora dos nossos projetos, dos nossos sonhos, dos nossos ideais. Assim seja. Amém. Agora, vocês que nos acompanham através das rádios, tantas emissoras, nós somos muito gratos a todas elas, pelo menos 6, além da internet. Nós vamos iniciar o que a igreja chama de prece universal, oração universal. E vamos, irmãos, entrar neste momento de profunda comunhão. Oremos pela Santa Igreja. Irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos a escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo Dom Mariano, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os teus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo
o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos nossos irmãos judeus. Oremos pelos judeus. Falou em primeiro lugar, de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade para aqueles que nos governam,
Que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, e expulse as doenças e afugente a fome. Abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes e transeuntes. Repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelas vítimas da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Oremos por todas as vítimas do novo coronavírus, sobretudo os mais vulneráveis, a fim de que sejam livres de suas consequências. Sejam consolados os que perderam seus entes queridos e logo se encontre a cura para a Covid-19. Deus eterno e todo-poderoso, autor da vida, ouvi as súplicas de vosso povo, que implora o fim dessa nefasta pandemia. Protegei os vulneráveis, especialmente os idosos. Sejam eles amparados por seus familiares e assistidos pelo sistema de saúde. Abençoai os esforços para encontrar a cura e unir pelos laços da solidariedade a humanidade inteira. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos.
Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. A participar da ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Prova de amor maior não há. Prova de amor maior não que há. doar a
a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Prova de amor maior não há. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Permanecei no meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Prova de amor maior não Que há. doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Prova de amor maior não há. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério nos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, os irmãos e irmãs que nos acompanham, muita gente está em comunhão conosco agora através das rádios, vivendo intensamente, irmãos, esse dia da paixão e morte do nosso Senhor. Cultivemos em nós a intimidade com Ele, na oração pessoal, na meditação. Rompa com seus hobbies, pelo menos até a Páscoa. Pelo menos até a Páscoa, rompemos, né, com os nossos hobbies, com os nossos prazeres, né? Vamos viver intensamente. Final desta tarde, deveríamos ter a ensinação, mas todo mundo já entendeu, né? Graças a Deus, o motivo pelo qual não vamos fazer. Mas a gente faz, como a gente vem dizendo, a via sacra a partir de dentro. A partir de dentro. Meditar profundamente sobre esse mistério tão grande de amor. Sábado é dia de silêncio. Ano passado a gente propôs a visita ao cemitério. Não vamos propor, fique em casa. Não precisa de ir para canto nenhum. Fique em casa, medite, silencie, dia de silêncio. E viver a feliz expectativa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã, grande vigília, a partir das 19 horas, com transmissão pelas mesmas emissoras que transmitiram hoje e também pelo Facebook Paróquia São Miguel Arcanjo. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém. Altar desnudado, vamos sair em profundo silêncio.